Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e hoje nós vamos estudar a lição de número 7, nessa sequência de lições, o Deus que governa o mundo e cuida da família. E na lição de número 7 nós vamos estudar o seguinte tema: a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Que podemos aprender com este fato, este episódio, que está logo no início do livro de Esther, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Então vamos ver, pois a nossa lição ela está dividida em 3 capítulos, e cada capítulo tem um objetivo. O primeiro, explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti. Segundo, refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti. Terceiro, mostrar a ascensão de Esther ao posto de rainha. Então, a lição é muito rica com esses 3 capítulos. É um tema importante, com uma grande lição de vida, onde temos muito que aprender acerca deste tema. O nosso texto áureo, ele se encontra no livro de Tiago, na carta de Tiago, que traz a seguinte expressão: antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, em sua carta, ele está falando justamente dos atos humanos que estão sempre lutando por interesses pessoais que comprometem a ação divina em seu favor. Por exemplo, o capítulo 4 se abre dizendo assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, ele está falando ao infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Então ele vai e chama essa atenção que o Espírito que habita em nós tem ciúmes, ou seja, zelo por nós. Por isso que não aceita essas atitudes que são movidas pela soberba. Aí ele diz no versículo: mas ele nos dá cada vez mais graça. Ele quem? Você observar que o versículo 5 diz: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Ele, Deus, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É uma grande lição, né? A nossa verdade prática nos diz: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Se você observar direito, o texto áureo, a verdade prática, pressupõe a ideia da exaltação de Vasti, ou Vasti, que terminou perdendo o seu trono. Essa é a proposta e a leitura do autor da lição. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa lição. A introdução nos diz: Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa todos os povos, independente da cultura, época ou lugar. Isto é,
perceptível no discurso do apóstolo Paulo em Atos, capítulo 17. Veja comigo, Atos, capítulo 17. Quando Paulo chega no Areópago, em Atenas, e ali ele discursa para os gregos, e quando Paulo começa o seu discurso, ele diz assim, ele foi chamado até o Areópago para trazer, ele começa dizendo assim, ele vai falar que eles estão honrando o Deus desconhecido e esse Deus que Paulo prega. Versículo 24, Atos dos Apóstolos 17 e 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo Deus quem fez isso. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prato ou a pedra trabalhada pela arte e a imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas e em todos os lugares que se arrependam. Deus, ele estabeleceu limites, prefixou a habitação de cada um, estabeleceu os tempos, todas as coisas estão debaixo do seu controle, porque ele, como disse Paulo aqui, fez os céus e a terra e preenche todas as coisas da vida, fôlego e estabelece limites para todos. Então, Deus estabeleceu princípios imutáveis, pelos quais governa todos os povos, independente da cultura, época ou lugar. Nós podemos ver que em Daniel, capítulo 2, versículos 20 e 21, como está aqui embaixo, Daniel recebeu uma história de uma ameaça que o rei Nabucodonosor haveria de aniquilar todos os sábios e intérpretes que havia na corte. E Daniel pediu a ele um tempo para orar com seus amigos. E Deus lhe revelou qual era o sonho de Nabucodonosor. Que o rei nem lembrava o que sonhou e nem sabia o que sonhou. Porque ele queria lembrar o sonho e queria a interpretação do sonho. E agora Deus deu a Daniel. O Daniel diz, dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel está louvando a Deus, glorificando pela resposta que Deus lhe deu. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel está reconhecendo, a partir da revelação que Deus lhe deu do sonho do rei e a sua interpretação, que Deus controla todas as nações, todos os povos, todos os reis. É ele que estabelece, é ele que tira. Então, nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther, duas mulheres. Uma que se nega a ir à presença do rei e a outra que vai à presença do rei. A obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Medo-Persa. O banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Nesse primeiro capítulo da lição,
O rei Assuero, filho de Dario. Agora nós vamos ver aqui, porque eu fiz uma ordem cronológica do Império Medo-Persa para você. Está aqui Dario, esse aqui é abaixo da minha foto, olha aqui embaixo, esse aqui é Dario, tá certo? Esse mesmo aqui é Dario, né? Dario, primeiro, de 521 a 486, e seu filho Assuero, que é o Xerxes I, né? Eu vou ler o texto e depois eu volto para a ordem cronológica aqui dos fatos, para que você compreenda de forma clara que tabela é essa sobre o Império Medo-Persa. Assuero governou o Império Persa por cerca de 20 anos ou 21 anos, que vai de 486 a 465, reinando desde a Índia até a Etiópia, da Índia, da Ásia até o continente africano, a Etiópia. Faz um contorno lá em todo o crescente fértil, se estende de um braço ao outro, crescente fértil, e vai muito mais além, porque o subcontinente indiano ele está presente. Quando falamos que ele governou de 486 a 465, conforme está aqui, está na nossa lição, você observa aqui ao lado, desse lado desse lado de cá a tabela, né? Desse lado de cá, na realidade é desse lado. O ano zero é 486 antes de Cristo, que é o ano da ascensão. Vou colocar acima da minha foto, aqui, da minha cabeça, para você ver aqui. 486 antes de Cristo é o ano da ascensão de Assuero, que é o Xerxes I, ou Quixiaxa em persa, e Assuero em hebraico, que vem Assuero em português para nós. É o ano que ele vai assumir o poder no lugar de Dario, seu pai. O Império Medo-Persa ele foi fundado por Ciro o Grande, que está logo aqui, ó, Ciro o Grande, e que vai de 539 a 530, reinou por 9 anos, e Ciro o Grande, ele foi profetizado antes dele nascer, cerca de 170 anos pelo profeta Isaías, o seu nascimento, que ele governaria, seria o pastor, seria o ungido do Senhor, e ele ordena a reconstrução do Templo de Jerusalém, foi registrado no cilindro de Ciro, que está no Museu Britânico hoje. Ciro, quando ele morreu em 530, 9 anos depois que começou a reinar, ele deixou sua esposa e uma filha chamada Atossa. O nome da filha dele é Atossa, tá aqui, ó, Ató, do lado de cá, Atossa, né? Aqui. Então aqui está Atossa. Ele será substituído por Cambises, né? E Cambises vai reinar de 530 a 522, ou cerca de 8 anos, o reinado de Cambises. Cambises, ele vai morrer e será substituído por Gautama, um impostor que vai assumir o trono como se fosse o filho de Ciro, chamado Esmerdes. Por isso que o nome Esmerde é abaixo de Gautama. E esse Gautama é um impostor dizendo que Esmerdes vai assumir o trono e vão descobrir a sua face, e ele só vai reinar 7 meses, porque Esmerdes, na realidade, tinha sido morto por seu irmão Cambises. E aqueles que participaram da morte dele sabiam disso, que ele estava morto. Então Gautama era um impostor. Com isso, Dario I vai lutar contra Gautama, o falso Esmerdes, que vai reinar por 7 meses, vai destroná-lo e assumir o trono. Só que Dario não é parente de Ciro diretamente. Ele vai alegar ser um parente do avô de Ciro. Mas para validar o seu direito à realeza, ele se casa com a filha de Ciro, Atossa, de imediato, e aí
conecta ele direto ao Império Medo-Persa na realeza, porque se casou com Atossa. Veja que o tracinho vai de Atossa a Dario I. Esse Dario será conhecido como Dario o Grande. Há diversos registros históricos e arqueológicos sobre Dario. É o homem que vai lutar contra os persas, é o homem que vai construir a cidade de Persépolis, uma das capitais persas mais importantes, Persépolis, né? E que havia Ecbatana, depois vem Persépolis, vem Suzã. E Dario I, ele vai também autorizar os judeus a darem continuidade à construção do templo. Ele é citado no livro de Ageu, é citado no livro de Esdras, esse Dario I. Ele reina por 35 anos. Porém, Dario, ele vai morrer depois de 35 anos de reinado, e seu filho Xerxes, que é filho de Dario I com Atossa. Veja que o traço vai de Atossa até Xerxes, que é Assuero. Nisso, esse Xerxes está ligado a Ciro por meio da mãe, Atossa, que é filha de Ciro, que foi esposa do seu pai, Dario I, Xerxes, né? Então, ele vai assumir e será um rei poderoso e, ao mesmo tempo, muito desumano, segundo a história secular. Peço desculpas. E esse Xerxes, que é Assuero, ele vai reinar por cerca de 21 anos. Você terá aqui que ele reina acima da minha cabeça aqui, ó, por favor. 486 a.C. é o ano da sua ascensão no trono. O ano seguinte é 485, que é o primeiro ano do seu reinado, de 0 a 485 dá primeiro ano. Aí vem o número 1. Segundo ano, 484. Terceiro ano do seu reinado, 483, é o ano que se abre o livro de Esther, capítulo 1, versículo 3, que vai dizer assim: no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. Então, aqui é o terceiro ano do reinado de Xerxes, ou Assuero, que é justamente 483 a.C. Em 482, 481, que a ordem é decrescente, até zerar para chegar na era cristã e começar do zero de novo. Quando deu 480, de 481 para 480, ele foi vingar a batalha que seu pai tinha travado com os persas. Dario I lutou com os persas, não, com os gregos. As guerras médicas, ou greco-persas. O seu pai foi lutar e foi derrotado na batalha de Maratona, que deu origem então às maratonas, a corrida, por conta de um soldado que correu de Atenas até Maratona para dar o anúncio que eles tinham vencido a guerra. Então isso deu origem às maratonas, a corrida. E o soldado foi largando toda a sua armadura durante o caminho e deu origem então à corrida que os homens corriam pelados, hoje só de taquetel, uma roupinha bem fina. Então, ele vai vingar e durante a grande batalha naval em Salamina, ele será derrotado e envergonhado em 480. Lembrando que 483 foi o ano do banquete dele, de 6 meses, e depois um banquete de 7 dias. E é no ano de 483 que ele vai então destronar a rainha Vasti. 483. Veio o ano de 482, 481, 480, ele foi para a guerra, foi envergonhado, e então chegou o sétimo ano do seu reinado, que ali era o terceiro ano do seu reinado, quando ela foi destronada. E no sétimo ano do seu reinado, ele vai casar novamente com Esther. Capítulo 2, versículo 16 do livro de Esther nos diz, 2:16.
Assim Esté foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Se este é o 7º ano do reinado, então é o ano do casamento. Ele só casou com Esté depois da batalha de Salamina contra os gregos, que ele perdeu, saiu envergonhado, humilhado e sentiu falta da rainha Vasti. Em 478, que é o 8º ano do seu reinado, 477, 476, estão passando. Então, 8º ano, 9º ano, 10º ano, 11º ano, 475. No 12º ano do seu reinado, ele vai exaltar Ramã, e Ramã vai descobrir que os judeus não prestam continência nem respeito à sua posição por ser judeu, representados por Mardoqueu, e vai instituir, então, uma lei de extermínio dos judeus em todo o Império Medo-Persa, no 12º ano do reinado de Xerxes, ou Assuero, que significa 5 anos depois de casados, que isso vai acontecer, que ele está casado com Esté. Então, capítulo 3, versículo de número 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur, a sorte, ou seja, era o 12º ano do seu reinado. Então ele vai seguir até o ano 465, que completa literalmente cerca de 21 anos, quando ele será morto. E aqui fala da morte dele. Xerxes, ou Assuero, foi assassinado em 465 por Artabano, o chefe da guarda, e provavelmente por influência de um de seus filhos que conspirou contra ele. Então, Artabano, chefe da guarda. E esse filho seria, então, Artaxerxes I, que será o rei que vai dar a ordem para os judeus reconstruírem, através de Neemias, voltar e reconstruir os muros de Jerusalém. Então, era uma família bastante complicada, né? Seu nome grego é Xerxes. No 3º ano do seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e das suas riquezas. É muito provável que esse banquete de Xerxes, no 3º ano do seu reinado, o Assuero, tenha sido um banquete para fazer alianças políticas para lutar contra a Grécia. É muito provável, porque ninguém faria um banquete de graça só para mostrar a glória humana. Ou seja, ele está mostrando aos governantes que estão vindo, os nobres, os poderosos, que ele tem poder de pagar o seu exército e bancar esta aliança. Então ele tem que esbanjar o máximo de riqueza e glória diante deles para convencê-los que eles devem ir com ele lutar na batalha de Salamina. Por isso que o texto sagrado diz assim, que no 3º ano do seu reinado deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores, o exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias ao redor, que estavam presentes. Assim Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias, 6 meses de banquete. Então estava revezando com autoridades e pessoas fazendo alianças políticas para lutar contra a Grécia. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com os seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso. Os gregos surpreenderam com os navios trirremes lá em Salamina, e grande foi a derrota da batalha naval. Conforme se narra a história de Heródoto, no livro do historiador grego Heródoto. Um banquete público e outro exclusivo. Um banquete de 180 dias, 6 meses, veja aí Heródoto, História
né? A obra de Heródoto aí é conhecido o pai da história grega, né? É, nesse banquete, há 3 banquetes no capítulo 1º do livro de Esther. O primeiro, de 180 dias, que está aqui no versículos 4, né? E Assuero mostrou as riquezas a todos durante 180 dias. O outro banquete é de 7 dias, conforme Esther 1:5. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. E aqui é exclusivo para Suzã. E o outro banquete é o banquete também de Vasti, que é outro banquete privado. Esse banquete dele é privado e o de Vasti também, que está no capítulo 1º, versículo 9. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Então havia 3 banquetes nesse capítulo. O livro de Esther registra 7 banquetes. Você vai ter 3 banquetes aqui nesse capítulo, vai ter 2 banquetes, o banquete do casamento de Esther, no capítulo 2, né? Já vai, então 4 banquetes. Depois você terá 2 banquetes de Esther para convencer o rei, dá 6 banquetes, e depois o banquete dos judeus quando triunfa sobre os inimigos com a festa de Purim. Então, estão 7 banquetes no livro de Esther. Esse banquete de Vasti é o banquete de Amestris, né? Como ela é conhecida historicamente, se de fato for a mesma pessoa. Eu vou fechar minha câmera aqui, para que você possa ver aí o gráfico com mais detalhes. E você observa aí o nome Vasti, que é escrito Vashti, Vasti. E alguns acreditam que o nome Amestris, que na história secular, em Heródoto e mais 2 historiadores da antiguidade, tratam ela como Amestris, a esposa de Xerxes, que era a esposa perversa, era uma mulher desumana, fez diversos sacrifícios, inclusive de crianças. E alguns acreditam que o nome Vasti, Vashti e Amestris, seja apenas uma corruptela fonética entre o V e o M, mas que seja o mesmo nome. Como ele vai sendo traduzido de uma língua para outra, então houve essa transferência aí, como você tem Pedro, Peter, João, John, você vai ter também o nome que vai para outros idiomas e sofre, você vai ter a palavra Tiago e vai ter a palavra Iago, vai ter a palavra Jacó e a palavra Tiago, que é a mesma palavra. Aí você diz, o que Jacó tem a ver com o Tiago? Tem tudo a ver, é o mesmo nome, só depende quando a gente estuda a origem do nome e percebe que eles estão no mesmo lugar, né? Então, aqui esses banquetes vão marcar uma tragédia, né? O banquete de Vasti. Então, Heródoto, no livro Histórias, trata ela como a mestre. Se for a mesma pessoa, aí estaria uma justificativa para essa mudança de Vasti, a mestriz. E é essa mulher que será a mãe de Artaxerxes I, o rei persa que dá a ordem para Neemias voltar e reconstruir os muros, né? E quando o rei manda convocar ela, porque ele já mostrou toda a sua grandeza, poder, né? Aí ele vai fazer o convite à rainha agora, porque os homens já conheceram de tudo que era grande, maravilhoso e belo, e talvez alguém questionou, o que seria mais belo para o rei ele dizer, minha rainha? E aí ele quer provar que de fato ela é bela, ele quer mostrar a sua beleza. E no 7º dia da festa,
alguns entendem no Shabat, né, mas não sabemos se de fato que esse sétimo dia da festa significa que seja no sábado, por ser sétimo dia. Alguns interpretam que sim, inclusive como um ato de profanação ao sábado. Por isso que deu errado, veio a punição divina, uma interpretação judaica. O sétimo dia da festa, capítulo 1, versículo 10 de Esté, vai dizer assim: no sétimo dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Biztá, Harbona, Bigtã, Abagtá, Zerá e Carcás, os 7 eunucos. Veja que aqui fala dos 7 eunucos. É interessante porque o livro de Esté dá uma proeminência ao número 7. Você vai ter aqui no capítulo 1, sétimo dia da festa, 7 eunucos e 7 príncipes. Veja o versículo 14. Quando vai punir a rainha, ele mandou 7 eunucos e depois convocou 7 príncipes para julgar de acordo com a lei dos medos e persas. E isso era no sétimo dia. E o número 7 volta a se repetir no livro de Esté. Capítulo 1, versículo de número 14, diz assim: e os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Macena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no seu reino. Então, esse convite à rainha, ele será marcado por algumas crises. Primeiro, ele se dá no sétimo dia, quando o rei está embriagado. Ela vai ser buscada pelos 7 eunucos. Ele não mandou apenas um eunuco em busca dela, ele mandou os 7 principais. Ou seja, é como se fosse o convite da perfeição. E há uma rejeição aqui, e aqui você tem 7 testemunhas que ela se negou. Não apenas 2, mas 7, o que é perfeito testemunho contra Vasti. Então ele vai buscar 7 príncipes para analisar a lei, para julgar essa causa. E vão identificar que não existe nenhuma lei para tal tipo de atitude ou punição, porque os persas trabalhavam tudo de acordo com a lei dos medos e persas. Era algo muito forte na antiguidade entre os persas, era tomar uma atitude, fazer um julgamento de acordo com a lei dos medos e persas. Peço desculpas. Nada podia ser feito fora da lei dos medos e persas. Essas leis eram dominantes naqueles dias. Então, se você observar no capítulo 3, versículo 8 do livro de Esté, 3 e 8, ele diz assim, 3 e 8. E então Ramã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los, né? Os persas trabalhavam muito de acordo com a lei. Institui uma lei para matar, não pode ser revogada. Tinha que instituir outra lei para se defender, para poder dar certo. E foi assim que aconteceu. Tudo era julgado pela lei. Então, a gente vê que o capítulo 1, ele se abre com essa proposta, identificando que há um número de plenitude para que não haja injustiça no julgamento de Vasti, se há uma intencionalidade nisso, ou uma comprovação histórica é que, de fato, havia 7 sábios na Pérsia. Não temos a informação precisa que havia 7 eunucos específicos, historicamente, fora das escrituras. Mas, historicamente, já se comprova que havia 7 sábios que analisavam as leis. Então, ele tem 7 eunucos no sétimo dia, com 7 sábios, para julgar a atitude
impensada da rainha. E ele manda que traga a rainha, o convite à rainha. Ele estava em euforia, o coração do rei estava alegre de vinho, estava embriagado. Foi quando ordenou-lhe que trouxesse a rainha com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Veja que diz o versículo 11 do capítulo 1. Era formosa e ele queria mostrar a sua formosura. E como era mostrada a formosura de uma mulher entre os persas? Aí existem algumas teorias para isso, nós vamos tratar no segundo tópico. Aqui você vê a representação da rainha Vashti, né? E para você perceber aí, ela está segurando um abanador, tem um grande banquete, foi arrancado essa cópia da novela Esther, e a recusa da rainha. Vashti resiste à ordem do rei e é deposta. Por que ela desobedeceu? A recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha neste episódio. Fontes extrabíblicas, ou seja, que não estão nas escrituras, que fazem a leitura do livro e chegam às suas conclusões, tentam justificar a desobediência de Vashti, ou seja, uma coisa está clara, a desobediência de Vashti, ela desobedeceu. Conversões que pintam como absurda a pretensão do rei. Qual seria a pretensão absurda do rei Xerxes nessa hora? Alguns entendem que ela teria que fazer uma exposição sem véu e expondo a sua nudez, não na totalidade, mas partes do corpo, que era uma tradição entre os persas, a dança feminina, muito conhecida entre os árabes hoje, né? E como a famosa dança do ventre, e ela chegaria dançando. Isso seria ridículo para ela. Essa é uma interpretação, não está nas escrituras isso aqui. Isso é o que chama de pretensa absurda do rei Xerxes. E a gravidez de Vashti, o Midrash judaico interpreta que Vashti estava grávida e não queria se expor grávida porque havia um preconceito com a mulher grávida que não era bonita. Inclusive, esse preconceito com a barriga da mulher, que ela perde a beleza com a gravidez, tem levado muitas mulheres a não desejarem a gravidez e outras, até hoje, guardarem esse preconceito que mulher grávida é coisa feia. Ofuscando a beleza da gravidez, da maternidade, né? E isso, como esse período era difícil, então ela se ocultava. A mulher grávida ela ficava mais oculta. E o Midrash judaico defende essa proposta, que ela estava grávida e seria o filho Artaxerxes. Por isso que Artaxerxes depois vai conspirar contra a morte do pai por conta dele ter destronado a mãe. Né, que ele vai ajudar Artabanos a matar seu pai, numa conspiração. Terceiro, letra C, desacordo de política interna, ou seja, Vashti não estava concordando com a atitude de seu marido, Xerxes ou Assuero, e lutar contra os gregos para vingar o seu pai. E isso estava colocando os dois em um conflito de ideias. E quando ela chama, ela toma essa atitude, então, de não ir. Não tem sustentação essas teses, né? São apenas hipóteses e teorias externas para justificar porque Vashti não foi até o rei. Questões de protocolo real. Homens bêbados. Ela não iria se expor num lugar que estava lotado de homens bêbados. Então ela teria se negado por esta razão de ir até o rei. E por último, rejeição à submissão patriarcal. Aqui
é uma doutrina feminista que defende que Vashti é a primeira mulher a lutar pelo direito das mulheres ao se opor ao patriarcalismo. Então, existe uma tese de doutorado feita na América do Norte. Existem muitas mulheres, o movimento feminista das judias, das mulheres judias, tomam Vashti hoje como um símbolo, um ícone de heroísmo. Ela foi a primeira mártir do movimento feminista. Ela teria sido a primeira mulher a se opor à ordem masculina, ou seja, ao machismo, ao patriarcalismo, que queria expor ela ao ridículo para o seu bel prazer, e ela fez essa resistência. Então, a Vashti, ela é lida pelo movimento feminista como um símbolo de mulher que luta contra o patriarcalismo, a ponto de sacrificar-se a sua posição, seus ideais, mas não perdeu a sua identidade de lutar pelo feminismo. Essa é uma leitura muito forte. Existem diversos artigos acadêmicos, palestras, livros sobre a Vashti feminista. É um ponto muito forte. Existe essa teoria, rejeição à submissão patriarcal. Mas o que diz o texto sagrado? Como o autor da lição diz assim, o uso de fontes não bíblicas é saudável quando servem para aclarar o sentido do texto escriturístico. Contudo, podem levar à prática da exegese, que é impor um significado ao texto que não lhe pertence, diferente da exegese, que é extrair para nós o significado original. E a narrativa bíblica é uma festa pública que acontecia e a rainha recusou atender ao rei. O texto para por aí. Fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma Amestris, citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. Então, se levarmos em consideração as informações históricas que existem sobre Amestris, a posição de Vashti seria apenas, sendo Amestris, mais uma das suas atitudes como uma mulher de temperamento forte, que agia como uma Jezabel, eu digo aqui não no sentido de aparência, mas no sentido de perversidade, maldade. Enfim, as escrituras simplesmente diz que ela se negou e foi punida por isso. A sentença de Vashti. O conselho de Memucã, em Esté capítulo 1, versículo 17, diz: porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vashti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Essa é a proposta de Memucã. Ele está preocupado que isso vai se tornar uma notícia pública. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. O que ele temia é que aqueles que estavam na posição de autoridades, que estavam liderando sobre o povo, fossem expostos a uma situação em que eles perdiam sua autoridade em público, porque eles não seriam governantes da sua casa e queriam governar a casa do povo. Eles não seriam senhores da sua casa e seriam senhores da sua nação. Então, essa atitude de Vashti comprometia, era um efeito dominó que desencadeava em outras situações. Então, Memucã, fazendo esta leitura, ele propõe que Vashti seja deposta do seu lugar, seja destronada, e que outra assuma o seu lugar para exemplar para as outras mulheres. Só que o texto sagrado vai dizer disso. Além disso, enviou cartas, né? Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. O conselho de Memucã agradou a Assuero e seus nobres. O rei estava embriagado
E ele decretou a deposição de Vastes. Além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Isso aqui não significa que é a vontade de Deus, literalmente. Não. Como assim? A Bíblia, ela faz prescrição e descrição de um texto. Quando ela prescreve um mandamento, é para ser obedecido. Quando ela faz uma descrição, ela apenas informa o que aconteceu. Porque o princípio divino é que a mulher não seja obediente por uma lei humana. Ela seja obediente ao seu marido no sentido que ela seja alimentada por um amor sacrificial. Em Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí de imediato ele disse: mulheres, obedecei aos vossos maridos, assim como a igreja obedece ao Senhor. A igreja primeiro, ela recebeu amor, ela primeiro recebeu redenção, ela primeiro recebeu resgate, ela primeiro recebeu purificação, ela primeiro recebeu graça, ela primeiro recebeu misericórdia. Então, como expressão de gratidão, ela se submete ao seu Senhor. De igual modo, as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. É um processo de retroalimentação, onde se constrói uma mutualidade de sentimentos. No entanto, a proposta aqui foi uma lei imposta para que a mulher obedeça. Para que o marido se torne senhor em sua casa, precisou de uma lei. Isso aqui é uma imposição de ideias. Essa não é a vontade de Deus. Isso é reflexo do pecado humano, da presunção humana, que tira proveito de situações, já que eles não conseguiam convencer as suas esposas e não tinham a atitude correta para gerar uma relação mútua, então se instituiu uma lei sobre as mulheres. Então, fica até, quando você lê o texto desse, veja só, capítulo 1, 22, e enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa. Quer dizer, esse homem, ele não era senhor porque era senhor por conta da lei. Não era uma construção histórica de relações, de valores, de princípios, mas por uma lei, um princípio humano político, veja só, para que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Então, a lei que favorecia os homens. Hoje estamos vivendo uma inversão de valores sem precedentes, um feminismo contra o machismo. Por isso que a Bíblia, ela não defende feminismo, defende o feminino. Não defende o machismo, defende o macho. Então, que seja macho, que seja fêmea. E cada um cumpra os seus papéis nos seus devidos lugares, que tudo vai dar muito bem. E aí a Escritura diz: eu sou do meu amado é meu. Há uma relação recíproca onde o amor de Deus é estabelecido, instituído como padrão normativo das relações. Bem, Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. 4 anos depois. Se você observar, aqui ao lado, veja, deixa-me ver, desse lado aqui, né? Aqui. Em 466 foi a ascensão de Assuero, ou Xerxes, ao trono. No 3º ano do seu reinado, que é Esther 1 e 3, a deposição de Vasti. E no 7º ano do seu reinado, o seu casamento. Mas, nesse instante aqui, você vê que 480, a batalha de Salamina. Então, se você contar o tempo que Vasti foi destronada para cá, tem 4 anos depois que passou, né? Ele vai se casar. Então, o casamento do rei se dá 4 anos depois da grande batalha.
como diz aqui, há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina, em 480 a.C., quando os gregos usaram os navios trirremes para surpreender os persas. Passada a ira do rei, lembrou-se de Vasti de que ele havia decretado contra ela. Veja que ele estava embriagado e 4 anos depois sentiu saudades dela. Ele a amava. Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. De acordo com informações extrabíblicas históricas, depois da Batalha de Salamina, depois da grande derrota, o rei procurou minimizar suas dores e frustrações no seu harém. Isso está em Heródoto, histórias gregas. Então, no harém. Logo, de onde é que vem Esther? Onde é que estão as mulheres? No harém. Elas estão sendo preservadas no harém. O primeiro harém é o harém das virgens, que ao ter o encontro com o rei é desvirginada, e se ele não se agrada, ele manda para o outro harém das que não são virgens. Está assim no texto sagrado o tempo todo. Então, Esther, ela não irá para o harém das desvirginadas. Ela vai e fica, e a partir daí ela será rainha. Essa é a diferença. As outras iam, e no dia seguinte ia para o harém das mulheres não virgens. E ele procurou, então, satisfazer a sua vida no harém. Então, em 479, ele foi aconselhado a buscar, então, uma virgem para que se casasse. Alguns acham estranho que o rei não tenha buscado uma mulher persa. Na realidade, o princípio e o valor estabelecido aqui é que ela seja virgem e que agradasse ao rei, já que Vasti era persa e frustrou o rei. Então, agora, o princípio é que seja bela e virgem. E Esther vai ganhar esse concurso de Miss Persa, Miss Rainha Persa. O universo da escolha. Deus dirige o processo. E aqui, como falamos, existia 7 dias da festa, 7 eunucos e 7 sábios para julgar a causa. E agora Esther será reconhecida e receberá 7 moças à sua disposição. Vamos lá? O universo da escolha. Apesar de governar um império originado de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de toda a província do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. Como sempre, Deus dos detalhes. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã, capital da Pérsia. Mardoqueu morava próximo do palácio e com ele a prima Esther. É bem provável que o nome Esther tenha assumido quando ela tenha ido para esse concurso, por ser um nome persa, já que ela era judia Hadassah, e quando vai ao rei, assumir o nome persa, porque ela vai ocultar a sua identidade. Ela não vai precisar dizer o seu nome ao dizer Esther, que quer dizer estrela, que é o nome Instar, que é uma deusa persa. E isso já é convincente para aqueles que veneram Instar, na Pérsia. Então, não havia por que o rei perguntar a sua identidade, ela com o nome persa. E isso aqui foi uma forma de camuflar o nome de Esther. O nome de Hadassah, na realidade, Esther. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ela a prima Esther, né? Então Esther ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia.
Veja, capítulo 2, versículo 9, o que diz. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe o produto de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas. Veja que, assim como Vasti, ela é chamada por 7 eunucos e julgada por 7 sábios, Esther começa a ser reconhecida recebendo 7 moças. O processo é inverso, né? É uma das características desse livro, é o gênero que mostra a inversão dramática do livro, né? Então ela vai invertendo as situações desse gênero literário de Esther. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava com Esther, indiscutivelmente. A obediência de Esther. É perceptível que Esther seja preparada por um ano dentro do palácio, como as outras moças, 6 meses de um produto e mais 6 de outro. Capítulo 2, versículo 12 nos diz: depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos essenciais e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Quer dizer, essas mulheres ficavam com uma pele, com um cheiro, uma fragrância, uma perfeição de pele que já provocava o rei à distância, né? Porque era um tratamento só de embelezamento de pele. Veja que os persas tinham esse cuidado sanitário e de embelezamento com a situação, e eles não levavam a questão das relações sexuais de qualquer jeito, sem higienização, porque tudo isso faz parte de certos padrões, porque um cuidado anual para tratar uma mulher para entregar o rei. E aí vem o segredo de Esther. Esse segredo ele é registrado no capítulo 2, versículo 10, quando diz: Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. O versículo 20 do mesmo capítulo 2 vai dizer: Esther ainda não havia declarado a sua linhagem, o seu povo, como Mardoqueu lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. É perceptível que Esther mantenha um senso de obediência. Então, ela tem essas características de submissão, de respeito, de docilidade. Quem aprende a obedecer desde cedo e continua obedecendo sempre, não terá dificuldades para obedecer nenhum tipo de ordem de coisa. Isso também é cativante. Isso se revela nas atitudes, nos gestos, nas palavras. Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedecia à risca à ordem de Mardoqueu. Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esther. Essa expressão, ela não exigia explicação para obedecer, é por conta do autor. A Bíblia não diz isso, né? Porque não deve existir obediência cega. Para que a obediência seja cumprida com perfeição, é preciso ter a prescrição certa do que se deve obedecer. Porque Deus deixa claras as suas leis, Deus deixa claro os seus princípios, para que ninguém venha tentar impor sobre o outro ordens e exigir coisas que às vezes estão fora do contexto da vontade de Deus, e a pessoa, por ser obediente, tem que obedecer à risca, cegamente, uma coisa que não sabe o que é nem para que é. Então, é necessário ser criterioso com isso aqui, para não ensinar a tal da obediência cega, né? Que aí deixa de ser obediência para ser subserviência. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles, entre Esther e Mardoqueu, cumpridos os 2 meses de preparação. De igual modo, Esther vai também dar uma ordem para Mardoqueu como rainha,
e ele vai obedecer e vai dar certo para todo mundo. Enfim, Esté havia chegado ao posto que, no tempo oportuno, seria o instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros, conforme Isaías 46, 9 e 10, que ele sabe e anuncia as coisas futuras. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois ele sabe o que é melhor para nós. Que foi tragédia no palácio, o divórcio do rei, foi vitória para os judeus, porque Deus transforma maldição em bênção. Não é que Deus seja favorável ao divórcio, mas que ele utilizou daquela situação para abençoar o seu povo. Criou uma vaga para Esté. Ou seja, já que a vaga ficou aberta, Deus encaixou Esté, vamos dizer assim. Veja como Deus é perfeito, porque ele sabia do amanhã que iriam precisar da voz de Esté no palácio em favor do povo judeu. Confiemos nesse Deus, pois ele tem sempre o melhor para nós. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, e estaremos estudando a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. Até lá, um grande abraço, que Deus abençoe você e seus estudos e seus ensinos.